Salmo 1, verso 1 a 3, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, diga essa palavra, antes, o seu deleite, o seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra, e nela medita de dia e de noite. Verso 3, ele quem? Esse homem, citado no versículo anterior, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga amém, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra. Eu quero falar sobre o tema: uma receita surpreendente para prosperar em tudo. Esse texto que lemos é uma receita que eu resolvi chamá-la de surpreendente. Por que ela é surpreendente? Uma das razões é porque ela é uma receita muito simples. Basicamente, essa receita bíblica nos pede duas coisas para prosperarmos. Mas o detalhe que essa receita nos diz, nos ensina, que se nós cumprirmos os ingredientes dessa receita, o resultado é extraordinário. Porque ela promete para aqueles que cumpram essa receita, obedecem, seguem essa receita, que a pessoa vai prosperar, diga comigo, em tudo, mais forte, em tudo, mais forte, em tudo. Porque tem muita gente que não segue essa receita e prospera em algumas áreas da sua vida. Tem gente que não teme a Deus e prospera financeiramente. Existem cristãos que servem a Deus, mas só conseguem prosperar em algumas áreas da vida, e outras não conseguem. Essa receita surpreendente, simples, importantíssima, promete para aqueles que têm a decisão, faz a escolha de viver por essa receita. A promessa é que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu queria te perguntar: quem aqui deseja prosperar em todas as áreas da sua vida? Levante a mão e diga amém. Então preste atenção, porque essa receita ela é poderosa, ela é fortíssima, mas eu quero logo adiantar a você, ela não é fácil de se cumprir. Os desafios são enormes, as tentações para não cumpri-las são gigantescas, a dificuldade é grande, mas ela é surpreendente, ela é simples e eficaz, é uma chave poderosa para você prosperar, para você vencer, ter uma família abençoada, uma vida pessoal abençoada, uma vida emocional top, vida financeira progredindo. Eu quero discorrer sobre essa receita, porque talvez alguns aqui estão tropeçando nesses ingredientes, não estão levando a sério, ou não sabem, ou não estão cumprindo, e por isso você vai descobrir hoje o porquê que a sua vida está desequilibrada no que diz respeito a viver uma vida abençoada, bem-sucedida, vitoriosa, uma vida que a pessoa olha e avalia e diz: pô, estou vivendo uma vida maravilhosa. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque o salmista,
fala desse assunto há muitos anos atrás. E hoje você, ao acessar as redes sociais, você vai encontrar muita gente ensinando o mesmo tema, mas sem a profundidade e a sabedoria da palavra. E você deve buscar uma vida equilibrada, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com a vida pessoal estragada. Tem muita gente prosperando em várias áreas da sua vida, mas existem algumas que estão simplesmente acabando, sendo destruídas, porque ele não é bem sucedido em tudo. E o texto diz que se você cumprir, seguir essa receita, você vai ser bem sucedido em tudo que realizar. Quem quer isso para a sua vida, diga amém. Vamos olhar para essa receita simples, mas eficaz. Que receita é essa que me faz prosperar em tudo? Em primeiro lugar, diga comigo: escolha da companhia certa. Diz o verso 1: feliz é o homem, bem-aventurada é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você prestou atenção, o salmista está dizendo o risco que é você andar com a pessoa errada, o risco que você corre a participar de um grupo de WhatsApp, que ali as pessoas não temem a Deus, o risco que uma pessoa corre quando escolhe no final de semana andar com um pessoal que não teme a Deus, uma turma que não crê em Deus e que não respeita a Deus e que não honra a Deus. O risco é enorme. Só que esse laço do inimigo, ele é progressivo, e o salmista nos adverte sobre essa maneira operante do inimigo de nos laçar. E é um laço progressivo, começa sutil na vida de qualquer um de nós. Coloque o texto mais uma vez que você vai perceber. Bem-aventurado o homem que não, diga, anda. Aqui começa a derrocada dessa pessoa. Se ele andar com a companhia errada, vai dar zebra. Andar no conselho dos ímpios indica uma ação em movimento. Quando alguém anda no conselho dos ímpios, está se colocando em uma posição de receber e seguir os conselhos, ideias, valores daqueles que não temem a Deus. E é claro, se você andar com o pessoal barra pesada, a tua vida vai dar errado, não tenha dúvida disso. Porque esse andar abre um espaço para uma influência negativa sobre você. Você vai receber instrução, conselhos. Você vai receber uma influência tão pesada que pode simplesmente acabar com a tua vida. Quantas pessoas hoje estão mortas, ou estão presas, ou perderam famílias, ou perderam coisas importantes, porque começaram a andar e receber influências maléficas, negativas, de pessoas que não temem a Deus, que não honram a Deus, que não conhecem e não vivem pelos valores de Deus. Muita gente se estraga por causa disso. Muita coisa se perde por causa disso. Só que o salmista está dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Agora vai para o outro nível: não se detém no caminho dos pecadores. Esse termo se deter sugere uma parada ou uma permanência temporária. Você começa a andar com o pessoal barra pesada, vai numa sexta-feira, passa umas semanas,
você não anda, depois volta a andar com eles, aí você entra no próximo nível, você começa a fazer disso quase que uma rotina. Você acessa aquele grupo de WhatsApp, se envolve nas conversas. Você tem uma turma na faculdade, no colégio, que não teme a Deus, e você começa a ter frequência com esse pessoal, começa a se deter no caminho deles. Aí o teu nível de resistência às coisas erradas começam a diminuir. Coisas que você reprovava, você começa a se envolver. Coisas que os teus pais te ensinaram, valores que eles te ensinaram, esses valores começam a serem destruídos, porque você começou a andar e agora começou a ter uma frequência temporária com essas pessoas. Isso vai destruir sua vida, pode acabar com o seu casamento, pode acabar com o seu lar, pode acabar com a sua saúde, pode acabar até com a tua liberdade. Quantos jovens morreram porque resolveram em um dia receber influência e conselho dos ímpios, saíram para um assalto, saíram para alguma coisa sem ser marginal, e foram levados e se perderam. Se não morreram, estão presos, ou então procurados, porque simplesmente andaram e tiveram uma parada temporária com essa turma. Mas não somente nesse nível de marginalidade. Às vezes você é um marido abençoado, um rapaz de Deus, uma moça de Deus, aí de repente você começa a andar com gente que não tem os valores do evangelho, os valores da família, que foi ensinado pelos seus pais, os valores cristãos, e essa influência começa a demolir, a rachar todos os teus valores, e o resultado é desastroso, é terrível. É por isso que nós precisamos olhar para esse salmo atentamente, porque quem quer prosperar aqui, levante a mão, diga amém. Quem quer ser bem-aventurado, levante a mão, diga amém. Então isso é um conselho, é uma receita infalível. Se você andar com a turma errada, já era para você, não tenha dúvida. Só que não para aí. Ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Agora olha esse nível, nem se assenta. Aí ele já entrou num nível muito desastroso. Ele começou a andar, depois começou a ter uma frequência até temporária, e como ele não saiu fora desse laço do inimigo, ele se assentou. Isso na prática, o termo se assentar indica uma fixação em algum lugar. Quando alguém se assenta na roda dos escarnecedores, está adotando uma postura de aceitação e participação ativa em grupos ou ambientes que comprometem a nossa fé e que zombam da nossa fé. O salmista usa isso, essas três palavras, andar, se deter e se assentar, para nos chamar a atenção. Quando a gente chega nesse nível de se assentar com a turma que não teme a Deus, quando a nossa turma, na hora do intervalo da faculdade, na hora do intervalo do colégio, na hora que chega o final de semana, eu escolho pessoas para conviver com elas, e elas não temem a Deus, você vai se assentar nesse ambiente. E se isso acontecer, o inimigo já laçou você. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja em células. Eu louvo a Deus que eu vejo as células fazendo reuniões sociais, passeando, comemorando aniversário, criando um ambiente entre nós. Isso é muito legal. Teve um jovem da nossa igreja que eu disse para ele:
Rapaz, tu está jogando bola com o pessoal barra pesada. Não, mas eu gosto, rapaz, é perigoso. Lá na nossa bola, no máximo, quando a gente se aborrece, a gente grita misericórdia. Mas lá nessa turma, se o pessoal se aborrece, é facada, é tudo. E quase ele morreu. Então o salmista quer nos alertar sobre esse nível de envolvimento. Como somos da era digital, tudo isso pode acontecer no celular, no computador. A gente começa a andar, se deter e se assentar no ambiente hostil à nossa fé, e a nossa fé vai sendo minada, demolida, destroçada, e de repente perdemos o temor de Deus e nos tornamos uma presa fácil para o laço do inimigo. Com muito respeito, diga para quem está do seu lado: te cuida. Diz de novo, que ele patetou, diz de novo. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro ingrediente para você prosperar em tudo. Não tem como prosperar em tudo com o pessoal que não teme a Deus, gente. Mas eu vou me isolar, pastor? Não, faça como Jesus. Jesus não se isolava, mas ele chegava e influenciava os pecadores para o evangelho. Mas se você é muito fracote na fé, fica quieto, fica isolado por um tempo, até essa musculatura espiritual desfalecida que você está, renove-se. Que nós precisamos ganhar as pessoas para Jesus, amém, irmãos? Só que eles que estão ganhando muita gente para lá. Por quê? Porque o nível de influência do cristão começa a diluir. E Jesus falou que quando o sal, que somos nós, o sal da terra, se tornar sem sabor, insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Isto é, vai ser vergonha para as pessoas que nos conhecem como pessoas de Deus. E o segundo ingrediente e último, para a gente prosperar em tudo, por isso que é uma receita surpreendente, que ela é uma receita muito simples, é você escolher corretamente uma companhia, escolher uma turma legal para você se relacionar, os ambientes saudáveis para você crescer, se afastar de qualquer coisa que se opõe e ameaça a sua vida cristã, a sua vida com Deus, um ambiente, alguma coisa que você percebe aqui está difícil, se manter firme, esse lugar é complicado. Se você não se afastar, andar, se deter e se assentar, você corre o risco de ser laçado por uma obra muito poderosa do inimigo na sua vida. Segundo ingrediente, diga comigo: invista tempo na coisa certa. Diz o verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, diga, medita, de dia e de noite. Aqui é um detalhe sutil. Aonde você se deleita? Onde está o seu prazer? Nós temos muitas coisas saudáveis para termos prazer. Prazer de passear, de viajar, conseguir fazer uma comprinha, prazer de assistir um esporte, um filme, tudo isso é jóia, assistir uma série, tudo isso é bom. Mas o texto está dizendo, para que a gente não entre nesse laço perigoso do inimigo, ele usa a palavra antes, diga antes. Antes do futebol, da série, da praia, do lazer, antes de qualquer coisa, nós não podemos deixar de ter prazer na palavra de Deus. Esse é o segredo.
Pastor, como é que eu sei se eu estou tendo prazer na palavra de Deus da Bíblia? Se você tem agenda para ela prioritariamente. Se a gente, ao acordar, colocamos a palavra como sendo o antes de tudo, o antes de sair, o antes de pegar no celular, o antes de ir buscar um projeto pessoal, profissional, antes de qualquer movimento, diz o texto, antes o seu prazer, o seu deleite, ele curte. Eu tenho tido muito prazer na palavra, Deus tem, graças a Deus, depois de tantos anos de fé, eu continuo com fome da palavra de Deus. Estou estudando bastante, ouvindo coisa boa, crescendo na palavra, mas hoje eu tomei um açaí espetacular, sabor maravilhoso. Isso não é errado, foi Deus que criou o prazer. Deus não é um Deus sádico que cria o prazer e diz, não pode, não, Ele colocou limite nos prazeres para a gente curtir bastante, mas nós não podemos deixar que nenhum prazer seja antes do prazer de estar na presença de Deus. Quando isso acontece, a gente entra fora desse ingrediente, a gente começa a ter a vida meio que atrapalhada, porque Deus percebe que o ingrediente não está presente na receita da nossa vida, e a promessa desse ingrediente não se concretiza na vida da gente. E eu quero motivar você a entender o que esse versículo está ensinando, porque ele não fala de ler, ele fala de, diga, meditar, mais forte, meditar. Porque o que é meditar, irmãos? Vai além de uma leitura superficial. Meditar envolve reflexão, absorção e a aplicação daquilo que eu estou lendo, é um negócio mais forte. Você já foi para o aniversário, ou foi jantar na casa de alguém, ou almoçar em algum lugar, que a pessoa te ofereceu uma comida e não estava legal, e por respeito você comeu? Tá bom, tá bom. E vape, mas não foi legal, não desceu legal, você não curtiu aquilo. Tem muita gente que tem o mesmo comportamento com as coisas de Deus, ele não sente prazer, por isso ele não lê e nem estuda a palavra, ele não sente prazer de passar um tempo falando com Deus. Ele entra no carro ou no iPhone dele, ele não tem prazer de ouvir louvor, aí ele ouve o Brag Night, aí a alma vai secando, a alma vai minguando, a fé sendo demolida, a alegria por Deus começa a abrir espaço para outros prazeres, aí a pessoa perde a essência dessa receita. Eu quero nessa noite, antes de concluir essa mensagem, te falar sobre meditação. O que é que ela produz? Quando você medita na Bíblia, isto é, come com gosto. Olha, eu comi uma costela, tem um irmão aqui que manda uma costela, ele é açougueiro, manda uma costela. Eu tenho uma irmã da igreja, lá em casa tudo, é só irmão, não quero nenhum conselho do ímpio lá, só irmão. Eu compro nesse açougue essa costela, e ela faz. Eu digo para ela assim, eu não quero fazer força com essa carne, quero bem mole. Quando eu como, espetáculo, fico meditando, maravilha, glória.
Recebi um presente hoje do frigorífico Goiás, mandou 2 caixas de carne de churrasco para mim. Digo, oh, glória a Deus. A Mônica avisou até uma bênção lá embaixo, que eu vou buscar. Eu mesmo desço para pegar. Aí carreguei as 2 caixas meditando. Jesus, picanha maravilhosa. Mas se isso for só nesse nível natural, humano, e esse livro for uma coisa muito estranha para mim, se esse livro for algo que não me dá prazer, nós estamos fora dessa receita. A minha oração é que você sinta prazer por esse livro. Esse livro é o manual do fabricante. É aqui que você vai encontrar a resposta para a tua vitória, em nome de Jesus. Diga amém. Porque quando você medita na Bíblia, e não lê correndo, mas medita, você curte, isso gera na sua vida fundamentos. Você fica um cristão sólido, forte. Você não é um cristão banda voou, você tem convicções, você conhece a palavra, você deixa ela entrar em você, na sua mente, no coração, e a meditação, ela gera essa fundamentação da verdade. Aí nós começamos a nos livrar das incertezas e dos desafios tentadores do mundo, porque nós somos pessoas com uma fé sólida. A gente medita, e a palavra, ao ser meditada, ela entra de uma forma poderosa na nossa alma. Você é um cristão de convicção, não tem conversa, não tem meias palavras, porque você é alguém que medita na palavra de Deus. Digam todos amém. A meditação transforma, diga transforma, ela transforma a nossa vida. Por exemplo, eu sei que não tem ninguém aqui, tem gente que tem um problema com a mentira. Morre alguém no acidente, ele diz que morreu 10. Ele tem esse problema, ele gosta de aumentar as coisas. Isso é um defeito da alma. Isso entrou nele e o tornou uma pessoa mentirosa. Quando essa pessoa medita na palavra de Deus, irmão, isso é arrancado dela em nome de Jesus. Cada um tem a sua fragilidade, cada um aqui tem a sua dificuldade, cada um aqui tem as suas fraquezas, todos nós temos. E se você meditar na palavra, ela vai entrar em você, e vai transformar essa fraqueza em força, em vitória, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, ela transforma a gente. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um cidadão melhor. Eu estou dizendo lá para o nosso, está cheio de irmão no Formosa lá. De vez em quando eu chamo ô pastor, tudo bem? Tudo bem? Não, vem cá. Faz o teu melhor. Surpreende o teu patrão. Seja exemplo aqui. Exemplo. Mas isso só é possível se a relação com a palavra for de meditação. Quando eu estudo, leio, vou te dar uma dica. Você tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu estou seguindo um cara, e o nome do canal dele é Escola de Discípulos. O cara é uma fera de Bíblia. Estou crescendo, estou aprendendo com esse rapaz, para você olhar para a Bíblia e entender a Bíblia. Tem gente que não lê porque não entende, e você precisa buscar esse conhecimento da palavra, vir na igreja com a Bíblia. Quem trouxe Bíblia hoje? Quem não? Deixa para lá, não quero me aborrecer, tomar água. Você conhecer, gostar. Por que você gosta do açaí? Porque você conhece. Quando eu peguei a cuia hoje, digo, oh, Jesus, que maravilha. Eu faço assim, ó, aí eu jogo a farinha por cima,
não deixo afundar. Aí eu pego a colher e tchac, porque eu conheço o sabor. Quando você começa a conhecer esse livro, você vai sentir prazer nele. Estude, medite, gaste tempo com esse livro, invista tempo nesse livro. Se você escolher bem as suas companhias e meditar nesse livro, investir tempo nesse livro, olha o que vai acontecer. Verso 3, ele, quem anda com gente boa, gente que escolhe bem suas amizades, escolhe bem a turma, ele, aquele que medita, que leva a Bíblia a sério, que estuda, que se especializa, que cresce na palavra, é esse homem. O que é que vai acontecer com esse homem? Ele é como, diga, árvore plantada junto à corrente das águas. O que isso ensina? Você vai ter estabilidade e nutrição, que uma árvore plantada junto à corrente das águas, ela vai ter vitalidade, diga amém, irmãos, ela vai ter força, porque ela recebe os nutrientes do igarapé, do riacho, do rio, porque ela foi plantada junto ao ribeiro, as suas raízes vão buscar lá a nutrição daquele ribeiro, ele é nutrido. Então a pessoa que escolhe bem as suas amizades e medita na palavra, investe tempo na Bíblia, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E o que acontece com uma árvore plantada junto ao ribeiro? No devido tempo, diga, dá o seu fruto. Escute isso. Frutificação do tempo certo, aprenda isso. A imagem da árvore que dá fruto no devido tempo destaca a importância da, diga, paciência, persistência, até a temporada certa. Tem o tempo de dar fruto. Você que entende o que o salmista está ensinando, você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo vai dar fruto. Tenha paciência. Se o fruto não chegou, vai chegar em nome de Jesus. Se a vitória não chegou, ela vai chegar em nome de Jesus. Frutificação no tempo certo. Deus tem a temporada certa para te abençoar. Se você escolhe as amizades certas, tem tempo com a palavra de Deus, investe o seu tempo, tem prazer na Bíblia, pode esperar que no devido tempo a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Cuja a folhagem não murcha. Não murcha de quem? Do cara que anda com gente boa, do cara que investe tempo na palavra. Ele vai ser como uma árvore que as folhas não murcham. Isso fala de quê? Vitalidade. Pode vir seca, pode vir o que vier. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela não morre, ela tem vitalidade e ela tem uma aparência bonita. As folhas não murcham. Tem muita gente com a vida, com a alma enrugada, a alma está feia, ela está seca. Por quê? Porque está andando com uma turma errada, não se alimenta da palavra, e a vida se torna feia, alma cansada, alma rachada, enrugada, uma alma extremamente adoecida, porque ele não é uma pessoa que escolhe as coisas, as pessoas certas e não tem prazer na coisa certa. Quem quer vitalidade para a sua vida? Quem quer ter uma vida bonita? Levante a mão. Então obedeça o salmista. E para encerrar, ele diz: essa pessoa que escolhe as companhias certas, essa pessoa que investe tempo e tem prazer na coisa certa que é a palavra, tudo quanto ele faz
será bem sucedido. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Tudo que Ele faz, isso destaca a promessa divina de bênçãos. O sucesso desse homem é certo. Ele experimenta a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Ele reflete uma vida abundante, irmãos. Receita melhor que essa, impossível. Receita mais simples do que essa, impossível. Receita mais certeira do que essa, impossível. São duas coisas: escolher as pessoas certas, para você andar com elas, e investir e ter prazer na coisa certa, que é a palavra de Deus. Se você fizer isso, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Pode acontecer o que aconteceu, você não cai, você não é destruído, porque você recebe nutriente desse Deus que você está servindo. Vai dar fruto no devido tempo. Pode até não acontecer agora, mas vai acontecer a vitória. A vida não vai ficar enrugada, a alma não vai ficar seca. Você vai ter uma alma bela, uma alma abençoada, uma alma bonita. Sua vida vai ser bonita. Por mais que aconteçam as adversidades inerentes à vida de toda pessoa humana, mas se você está em Deus, essa folha não vai murchar, e tudo que você colocar a mão vai dar certo, não só no dinheiro, nas finanças, mas nos filhos, no casamento, vida emocional, vida espiritual. Você vai fazer alguma coisa, dá certo, vai dando certo, porque você escolheu andar com as pessoas certas e ter prazer na coisa certa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em pé.